lápis, borracha, marcador, caneta, computador. Estes são alguns dos materiais que eu uso na escola para fazer as minhas atividades. Tipo, rabiscar, escrever, desenhar, essas coisas aí que vocês já sabem. Mas e se algum dia eu decidir trabalhar em algo mais complexo? Tipo um mega laboratório com equipamentos super avançados? Quais seriam os materiais que eu iria trabalhar? Será que eu trabalharia com átomos e partículas? Nossa, isso seria muito incrível. Imagina só, saber do que é composto o ouro ou até mesmo essas coisas que estão aqui no meu quarto. Olha, eu não sei vocês, mas eu tô muito afim de descobrir mais sobre o nano-universo. Tudo começa a desaparecer. Tudo que foi criado pela humanidade se desfaz. Imagine que as construções, as estruturas, os objetos e as coisas que estão à nossa volta não existissem mais. Você não terá ferramentas para fazer nada e para se comunicar só poderá gritar. Além disso, será mais complicado se proteger do frio e dos predadores. Bem-vindo ao mundo sem materiais. Em um mundo sem materiais, todas as facilidades e comodidades das quais desfrutamos hoje em dia desapareceriam em um instante. Moradias, transportes, roupas e tecnologias e meios de comunicação. Retrocederíamos milhões de anos como espécie, já que a evolução do ser humano está diretamente relacionada à evolução dos materiais. A utilização de materiais começou com a história da humanidade, há mais de 2 milhões de anos. Desde o início da civilização, os materiais, juntamente com a energia, foram utilizados pelo homem para melhorar a sua qualidade de vida. Diversas culturas, inclusive os nossos ancestrais indígenas, utilizaram materiais que a natureza fornecia. Desenvolveram ferramentas de pedra, madeira, osso e argila. Utilizaram o couro dos animais para diferentes funções e fibras vegetais para fazer cordas e cestas. Esses materiais permitiram importantes avanços tecnológicos naquela época, como a descoberta do fogo, a criação de ferramentas, armas, moradias e roupas. Com essas ferramentas, as primeiras culturas começaram a cultivar alimentos e criar animais. Isso permitiu que evoluíssemos mais rápido. Depois, começou a Era dos Metais. Durante milhares de anos, aconteceu uma evolução do cobre ao ferro. Isso permitiu o desenvolvimento de armas e ferramentas mais sofisticadas, melhorou a produção agrícola e a criação de gado, ajudou na construção de barcos, carretas, grandiosas construções e muito mais. Até que, mais uma vez, um tipo de metal mudou a história para sempre: o aço. Uma liga metálica de ferro com pequenas quantidades de carbono, de grande dureza e elasticidade. O aço permitiu construções mais seguras e resistentes, assim como o desenvolvimento de barcos a vapor, ferrovias e máquinas que possibilitaram a Revolução Industrial. A evolução dos materiais não parou um instante sequer. Em automóveis, os aços pesados foram substituídos por alumínio e polímero. As fibras sintéticas substituíram os tecidos naturais em muitos produtos, e os plásticos estão presentes de várias formas no nosso dia a dia, e às vezes até mais do que deveriam.
O seguinte passo na evolução dos materiais foi gigantesco, mas ao mesmo tempo minúsculo, quase do tamanho de um átomo. A nanotecnologia desenvolve ferramentas e materiais em uma escala 100 mil vezes menor do que o diâmetro de uma folha de papel. Senhoras e senhores, demos as boas-vindas aos nanomateriais, uma nova classe que possui pelo menos uma das suas dimensões entre 1 e 100 nanômetros. Quando as coisas se encontram em uma escala nanométrica, quer dizer 1 milhão de vezes menor que 1 milímetro, elas podem se transformar em algo totalmente diferente e surpreendente. Alguns materiais mudam totalmente suas características, como o ouro em uma escala nanométrica pode se transformar em um material eficaz no tratamento contra o câncer. Quando falamos de ouro, muitas pessoas associam a luxos excessivos e a ostentação. O cinema, a televisão e a internet estão repletos de personagens que ostentam a sua riqueza com pesadas peças de ouro. Esse uso pretensioso e excessivo fez com que relacionássemos esse metal à vaidade. Porém, esse metal que costumamos ver como durável e brilhante apresenta propriedades incomuns quando seu tamanho é nanométrico. Em escala nano, o ouro pode mudar da cor vermelha para roxa, dependendo do tamanho das suas partículas. Além disso, está sendo utilizado em um tratamento experimental para combater tumores cancerígenos sem danificar o tecido saudável e para detectar filamentos de DNA. Os materiais são formados quando átomos e moléculas se organizam e se agrupam durante distintos processos em estruturas determinadas pelas leis da natureza. A nanociência tenta entender as leis naturais que definem as estruturas e as características dos nanomateriais, enquanto a nanotecnologia busca controlar seus processos de constituição para fazer com que os nanomateriais obtenham qualidades físicas e químicas úteis para o bem-estar da humanidade. Uma das propriedades mais interessantes dos materiais em escala nano é conhecida como efeito de superfície. Graças a esse efeito, um cubo de gelo ou um dado podem chegar ao tamanho de 7 campos de futebol, como o Estádio Metropolitano de Mérida. Como um cubo de 2 centímetros pode se transformar em 7 campos de futebol? Os materiais têm sido fundamentais para a evolução do ser humano. Desde as primeiras ferramentas de pedra até a criação do aço, nossa espécie não parou de desenvolver novos materiais. Atualmente, estamos vivendo uma revolução na criação de materiais. Depois da idade da pedra, do cobre, do bronze, do ferro e do aço, estamos contemplando o início de uma nova era, na qual os materiais são criados em uma escala 80 mil vezes menor do que a espessura de um cabelo humano, a era dos nanomateriais. Os materiais são compostos de átomos no seu interior e na sua superfície. Geralmente, os átomos do interior definem suas qualidades. Um anel de ouro é brilhante e dourado porque assim determinam os átomos do seu interior. Mas quando reduzimos um material à escala nano, tudo muda. Observemos este cubo. Tem uma escala normal. Digamos que cada lado mede 2 centímetros. Vamos separar por cor os átomos de seu interior e da superfície. A maior parte dos átomos encontra-se no interior e o resto ocupa a superfície. É como uma tangerina, tem mais polpa do que casca. Bom, é mais ou menos assim. Vamos continuar com o nosso exemplo.
Se colocarmos o mesmo cubo em uma escala nano, reduzimos umas 20 milhões de vezes o seu tamanho original. Assim, será possível ver como aumenta a proporção de átomos na sua superfície, ultrapassando a quantidade de átomos no seu interior. Nesse caso, a tangerina se transforma em mais casca do que polpa. Bom, talvez. É uma das possíveis interpretações. Mas o certo é que nessa escala as características do material serão definidas pelos átomos da superfície e não do interior. As características da superfície são muito diferentes das do interior. Por isso, as propriedades de um material mudarão quando seu tamanho for reduzido. À medida que os materiais ficam menores, eles se tornam uma superfície. Dessa forma, os átomos possuem menos agentes externos, podendo detectar melhor a presença de outros átomos e reagir com eles. Por isso, o ouro em escala nano muda sua cor e adquire novas propriedades, pois os átomos da sua superfície passam a predominar. Exatamente. Para explicar outra qualidade das superfícies dos nanomateriais, vamos voltar ao exemplo do cubo de 2 centímetros. Se abrirmos como se ele fosse uma caixa, obteremos uma superfície de 12 centímetros. Porém, se dividirmos esse cubo em nanocubos que meçam 1 nanômetro de cada lado, as coisas mudam radicalmente. Ao dividir o nosso cubo de 2 centímetros em cubos de 1 nanômetro, obteremos 8.000 trilhões de nanocubos. Se abríssemos cada um desses nanocubos como se fossem caixas, sua superfície total seria do tamanho de 7 campos de futebol. É desta forma que 2 centímetros cúbicos se transformam em 7 campos de futebol, como este daqui. O chamado efeito superfície é muito importante para a nanociência e a nanotecnologia. É o ponto de partida de todas as propriedades dos nanomateriais. Se falarmos de nanomateriais, precisamos mencionar novamente um convidado muito querido e frequente aqui no Nano Universo. Senhoras e senhores, com vocês o átomo de carbono. O carbono, ainda que represente apenas 1% de toda a matéria conhecida no universo e somente 0,3% da crosta terrestre, é o principal componente dos seres vivos. Toda a química da vida está baseada nele. Sua combinação com o oxigênio forma o dióxido de carbono, que é vital para o crescimento das plantas. Ao ser misturado com o hidrogênio, diferentes hidrocarbonetos são formados. Quando combinado com oxigênio e hidrogênio, forma uma grande variedade de compostos como os ácidos graxos, essenciais para a vida, e os ésteres, responsáveis pelo sabor das frutas. Além disso, é veículo de parte da energia produzida pelo Sol. O carbono é talvez o átomo mais importante do mundo. Em estado puro, apresenta variedades surpreendentes. O carbono tem inúmeras variedades e se apresenta de formas tão diferentes que é considerado um dos nanomateriais mais impressionantes. O carbono, material mais leve, pode ser usado na fabricação de edifícios mais fortes, potentes chips de computadores e milhões de outras coisas. Inclusive, a menor bola de futebol do mundo é feita de carbono. Para que serve uma bola 100 milhões de vezes menor do que uma bola normal? Você verá a resposta na volta de Nano Universo. Estamos na era dos nanomateriais.
um novo capítulo na história do ser humano, que sempre utilizou materiais para sua evolução. Nanomateriais medem entre 1 e 100 nanômetros. Em alguns dos seus lados podem ter características fascinantes, comparadas aos materiais em escala macro. O ouro, por exemplo, em escala nano, muda de cor e serve para tratar o câncer. Uma das características mais impressionantes dos materiais, quando estão em uma escala 1 milhão de vezes menor do que 1 milímetro, é que podem detectar melhor a presença de átomos externos e reagir com eles. Isso garante a esses átomos propriedades surpreendentes. Quando falamos em nanomateriais, não podemos deixar de mencionar um átomo incrivelmente versátil: o átomo de carbono. O átomo de carbono apresenta características únicas e a sua química é muito mais ampla que a do resto dos elementos da tabela periódica. Quando se mistura com alguns elementos, produz um enorme número de diferentes compostos existentes na natureza. É impressionante como o mesmo átomo pode formar materiais tão diferentes como o carvão, o diamante ou o grafite dos lápis. Embora o carvão que usamos na churrasqueira, o diamante e a grafite do lápis sejam compostos de carbono, a forma como seus átomos se organizam é completamente distinta. E aí está a chave. No diamante, cada átomo de carbono se une a outros 4 átomos através de uma ligação muito forte, constituindo uma estrutura em forma de rede, e é justamente essa rede que define a grande dureza do diamante. No grafite, cada átomo de carbono se liga fortemente a 3 átomos iguais, formando camadas paralelas semelhantes a um favo de mel. Embora os átomos que se encontram no mesmo plano estejam fortemente entrelaçados entre si, as lâminas se unem mais facilmente. O grafite é um material que, em uma superfície plana, apresenta grande dureza, mas na direção perpendicular sua rigidez é muito menor. Uma camada de grafite é chamada de grafeno. O grafeno tem propriedades eletrônicas tão impressionantes que no futuro poderia substituir o silício, material usado na fabricação de chips de computadores, tablets e celulares. Embora seja difícil obter o grafeno, isso nunca foi um impedimento para os cientistas, que ao longo da história sempre amaram os desafios. Um exemplo disso é a fabricação de diamantes sintéticos. O diamante é o material mais duro existente na Terra. Desde 1797, quando se teve conhecimento de que era feito apenas de carbono puro, houve muitas tentativas de criar diamantes sintéticos. Os diamantes se formam quando o carbono é submetido a altas temperaturas e altas pressões no interior da Terra durante milhões de anos. Os cientistas se baseiam nessa ideia para obter diamantes em laboratório. Para obter diamantes, utiliza-se um método baseado na cristalização do carbono em altas pressões e temperaturas. Nesse método, utilizam-se temperaturas de até 1.600 graus Celsius e imitam-se as condições de pressão que existem a uns 200 quilômetros no interior da Terra. A ligação de átomos de carbono não dá origem somente ao carvão, ao grafite e ao diamante, mas forma também a menor bola de futebol do universo, o fulereno. Imaginemos uma bola de futebol reduzida 100 milhões de vezes. Se colocássemos um átomo de carbono em cada uma de suas intersecções, obteríamos então uma molécula chamada fulereno. Comparar o tamanho da Terra com o da bola de futebol profissional é quase a mesma coisa que compararmos a bola de futebol com um fulereno. O fulereno está presente de maneira espontânea na natureza e também pode ser fabricado sinteticamente. A utilidade do fulereno está apenas começando a ser estudada. Porém, já é possível perceber o seu potencial na criação de células solares, melhoramentos de raio-x, telecomunicações, pilhas de combustível, absorção de medicamentos, tratamento do HIV e muito mais. Já vimos que o carvão, o diamante, o grafite e o fulereno são diferentes formas do carbono. Porém, falta falar de outra faceta desse átomo tão versátil, os nanotubos de carbono. Os nanotubos são materiais 100 vezes mais leves que o aço, mas também 100 vezes mais resistentes. Por outro lado, 10.000 vezes menores que o diâmetro de um cabelo humano. Os nanotubos de carbono têm incríveis propriedades, são fáceis e econômicos de fabricar, por isso são considerados um dos materiais mais promissores da atualidade.
Os nanotubos são tubos longos e vazios, muito fortes e leves, e podem servir como condutores ou semicondutores elétricos. Na Universidade de Los Andes são realizadas pesquisas com nanotubos para utilizá-los como aditivos no cimento para a construção de casas. Nos últimos 10 anos, diferentes pesquisas sobre o uso de carbono e outros nanomateriais foram desenvolvidos em nosso país. Por exemplo, a fabricação e o estudo de nanomateriais magnéticos e semicondutores, estudos teóricos e experimentais de processos catalíticos, empregando nanomateriais e o estudo de biomateriais naturais e sintéticos. No INSIT e no INVIC são realizadas pesquisas para criar filtros e nanoestruturas de carbono para purificar águas residuais. Atualmente, as pesquisas sobre nanomateriais, nanociência e nanotecnologia desenvolvidas na Venezuela são direcionadas à aplicação em campo, como a biomedicina, energia, petróleo e meio ambiente. O objetivo dessas pesquisas é resolver problemas da população venezuelana e contribuir com o desenvolvimento do país. O melhor ainda está por vir. Você está disposto a fazer parte do esquadrão científico que desenvolve novos nanomateriais e leva a Venezuela ao nano-universo? Para saber mais sobre avanços em nanociência, tecnologia e desenvolvimento científico em geral na Venezuela, recomendamos-lhes as seguintes páginas web.